Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Você encontra essa e outras videoaulas no meu site. E hoje eu separei esse tema para a gente conversar um pouco sobre, né? Porque vira e mexe a gente está ouvindo por aí que a criatividade, né, que atividades criativas, né, como o desenho, a pintura, para não dizer outros, né, é, podem tornar a nossa vida melhor. Né? A gente está na época em que muita gente está procurando curso de aquarela, curso de bordado, né, cursos relacionados a expressão criativa, né, alguma forma de expressão criativa. E a ideia aqui é a gente entender melhor, né, sobre essa questão da criatividade, né, se ela realmente pode tornar a nossa vida melhor, como, por quê, né, para a gente poder se situar melhor nesse tema. Então, para começar, certo? Esse nosso primeiro slide aí da nossa videoaula, eu queria conversar um pouco, explorar um pouco como é viver nas sociedades contemporâneas, tá? Eu não sou a única pessoa, tá, que está propagando essas ideias que a gente vai conversar agora. Na verdade, tudo isso aí, né, está apoiado em teóricos como Lipovetsky, como Bauman, Larossa, né? Se vocês não conhecem ainda, Jorge Larossa, conheçam, ele fala sobre a experiência, certo? Byung-Chul Han, que está super na moda agora, né? Então, assim, na verdade, esse como é viver nas sociedades contemporâneas vem dessas minhas leituras, né? Desses autores. E o que esses autores falam? Que a vida contemporânea, né, nas sociedades contemporâneas, ela está marcada principalmente pelo exagero. Em várias coisas, não só no consumo. O consumo aí é o meu primeiro item, tá? Mas esse exagero, ele não é só do consumo. Mas vamos entender o que é o consumo exagerado, tá? O consumo exagerado, de acordo com Lipovetsky, é aquele consumo que ultrapassa as necessidades da sobrevivência, certo? É aquele consumo que já não é mais para suprir as nossas necessidades fisiológicas, né? Como no passado nós tínhamos, por exemplo, a caça, que a gente caçava para poder, por exemplo, obter carne, né, para consumir ali na hora. Isso é um exemplo mais primitivo possível, né? Mas também eu acho que é um dos exemplos mais claros possíveis para a gente entender que o que a gente consome hoje, certo? Em termos de comida, em termos de roupa, né, em termos de moradia, pode muitas vezes estar ultrapassando a esfera da necessidade, a esfera da sobrevivência, certo? Uma coisa é você comprar uma roupa, né? Todo mundo precisa de uma roupa para se vestir, para se proteger do calor, do frio e etc. Tá? Outra coisa é você comprar uma peça de roupa de, sei lá, 200, 300 reais. Tá? Então, quando a gente consome algo, certo, que ultrapassa da nossa necessidade, a gente ultrapassa tanto em valor financeiro que a gente paga, né, para poder obter esse produto, como também em quantidade, né? Às vezes a gente, por exemplo, compra coisas no nosso dia a dia que a gente não precisa. Tá? Então a gente está nessa esfera do consumo exagerado. E isso é um traço cultural, né, das sociedades contemporâneas, esse consumo exagerado. As pessoas já nem, muitas vezes as pessoas já nem se questionam mais, se perguntam mais, né, por que estão comprando aquilo,
se aquilo é realmente necessário, né? Já é comum, já é normal você exagerar, certo? Naquilo que você compra, naquilo que você consome, certo? A gente percebe também que nas sociedades contemporâneas, né, os interesses pessoais, certo? Eles estão em muitos momentos, né, em oposição aos interesses comunitários. Isso tem a ver com como as sociedades capitalistas foram montadas, né, foram se configurando no período pré, durante e pós-revolução, primeira revolução industrial, certo? Então, basicamente, antes os interesses eram comunitários. A produção, o consumo, as festas, a rotina, certo? Onde as pessoas se preocupavam, né, com a vida das pessoas em comunidade, né? Com o avanço do capitalismo, os interesses pessoais se tornaram prioritários, né? A experiência de você, por exemplo, defender os seus interesses, né? Seus interesses vir primeiro, né? Passaram a ficar mais fortes, ou então a entrar em oposição, muitas vezes com interesses comunitários, certo? Além disso, esses teóricos que eu falei, né, eles vão falar também, nesse caso quem fala é o Larossa, tá? Do excesso de informação, de opinião e de trabalho. O excesso de informação, né, não precisa ser nenhum gênio para estar refletindo sobre essa questão, é a enxurrada, né, de coisas, de notícias, de informação mesmo que a gente é bombardeado todos os dias, de todas as formas possíveis, né, nos jornais, nas revistas, nas mídias sociais, nas mídias eletrônicas, nos outdoors, enfim. A gente vem produzindo cada vez mais informação e vem consumindo cada vez mais informação. E isso causa um ruído, certo? Assim, porque o cérebro humano, ele não é capaz de absorver em detalhe todas essas informações que a gente está sendo bombardeado todos os dias. Então, a gente tem que selecionar o que é mais importante, tá? E o Larossa, ele fala que se há excesso de informação, geralmente está também acompanhado por um excesso de opinião, que é o quê? Hoje em dia todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Já observou como muitas vezes a gente dá uma de especialista e nem é nossa área e a gente nem tem autoridade para estar falando sobre aquilo e a gente está lá com a nossa opinião? Né? Então, o excesso de informação, ele geralmente vem acompanhado de um excesso de opinião. E para completar essa tríade, né, a gente tem o excesso de trabalho. Voltando aí para o item 1, consumo exagerado, é muito simples de entender. Se você consome exageradamente, certo? Você precisa trabalhar exageradamente, tá? Então, esses três fatores de excesso de informação, opinião e trabalho levam ao que Larossa, levam o resultado disso, Larossa fala que são as experiências empobrecidas, certo? Não vou entrar aqui em detalhes no que é uma experiência, tá? Acho que isso é tema para outra videoaula, porque tem tudo a ver com criatividade, tudo a ver com desenho, pintura, com experiências artísticas, certo? Mas a experiência, de acordo com Larossa, é aquilo que nos acontece. Não é aquilo que acontece, é o que nos acontece, é aquilo que nos toca, certo? Então, cada vez menos, devido ao excesso de informação, de opinião, de trabalho, as coisas, elas nos tocam cada vez menos. Ou então, se elas nos tocam de maneira cada vez mais empobrecida, certo? E aí a gente chega na questão do excesso de estímulos, né? Tudo isso, se a gente for parar para pensar, significa que a gente está sendo também estimulado a partir de
de múltiplos locais, né, de múltiplos interesses. A gente trabalha demais, a gente consome demais, né, a gente tem a questão dos nossos interesses pessoais, né, a gente é bombardeado o tempo inteiro com informação, com opinião. Então, tudo isso, certo, gera como eu estava falando, né, uma espécie de ruído, um excesso de estímulos. E esse excesso de estímulo, ele tem também levado ao esgotamento, certo? Culminando no estresse, na depressão, na ansiedade, na síndrome de burnout, tá? Se você quer saber mais especificamente sobre esse tema, quem fala sobre ele é o Byung-Chul Han, tá? Que é um filósofo coreano, mas que faz pesquisa, né, que dá aulas na Alemanha e que, como eu falei, está super na moda, assim, um monte de gente em vários centros acadêmicos de humanas estão lendo bastante esse filósofo, tá? Então, a gente está aqui no excesso de estímulos e no consequente esgotamento devido ao excesso de estímulos que a gente vive. Esse esgotamento, gente, ele pode ser tanto físico como mental. Seja se viu na situação onde você nem está cansado fisicamente, mas a sua cabeça está cansada, né? Ou então que você, por exemplo, dorme e não importa quantas horas você durma, você acorda cansado no outro dia, você já acorda indisposto no outro dia, né? Sobre essas questões. É por isso que leva ao estresse, à depressão, à ansiedade, tá? Então, é sobre essas questões aí que o Chul Han vai estar falando, tá? Ele também fala sobre as cobranças excessivas, que a gente vive numa sociedade, né, que é característico das sociedades contemporâneas, as sociedades atuais, devido ao excesso de trabalho, excesso de consumo, excesso de estímulos, né, a gente se sentir também excessivamente cobrado, né? Que ele coloca aí como uma questão em termos de alto desempenho, né? A gente não precisa mais de uma pessoa, antes era o patrão, o pai, a mãe, a sociedade, igreja, sei lá, cobrando a gente a ser, a fazer, a ter alguma coisa. Hoje em dia não precisa mais essa figura externa. Nós somos nosso próprio carrasco, né? Nós somos ao mesmo tempo nosso próprio patrão e empregado, né? Porque nós estamos o tempo inteiro vivendo essa cobrança por um alto desempenho cada vez melhor, né? E antigamente a gente se comparava muito com os outros. Hoje em dia, né, tem pessoas que não precisam nem estar se comparando com os outros para estar se cobrando. A pessoa se compara consigo mesma, né? Eu, por exemplo, no ano passado produzi, sei lá, 100 desenhos. Esse ano tenho que produzir 200 e por aí vai, tá? E para finalizar, né, essa introdução sobre como é viver nas sociedades contemporâneas, a gente tem um mundo que não para, né? Uma outra característica dessas sociedades é que a gente vive no mundo 24/7, certo? O que é o 24/7? É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde pensa só, vamos agora fechar esse primeiro slide, tá? A gente trabalha em excesso, consome em excesso, vê informação em excesso, dá opinião em excesso, certo? É estimulado em excesso. Isso leva a gente se cobrar em excesso, o que também leva a gente se sentir esgotado, certo? E tudo isso ainda no mundo que não para, né? No mundo que o tempo inteiro tá de alguma maneira pedindo, cobrando que você esteja preenchendo o seu tempo, que você esteja fazendo alguma coisa. Se você de repente está parando para respirar, para descansar, de repente, sei lá, para se alimentar bem, para se curar de alguma coisa,
Você pode se sentir culpado, você pode sentir que não está dando o seu melhor, você pode sentir que não tem esse direito, né? É claro que tudo isso, assim, toda essa teoria, né, sobre como é viver nas sociedades contemporâneas, quais são as características das sociedades contemporâneas, né? É sempre um ajuste, né? Um pouco para mais, um pouco para menos. Nem todo mundo se sente assim, ou se sente assim, pode ser que seja mais num ponto e menos num outro, né? Não é uma receita de bolo toda certinha, onde você junta todos esses ingredientes e no final vai dar na nossa vida contemporânea, tá? Mas é interessante a gente estar conversando sobre esse assunto, porque tem gente que vive uma vida inteira e não percebe, né, que algumas dessas coisas que foram colocadas assim, né, como características da vida contemporânea, da vida atual, nem sempre foi assim. Em outras sociedades, né, as pessoas se organizavam de maneira diferente e que, de fato, algumas coisas, né, de como a gente tem se organizado nas sociedades contemporâneas são adoecedoras, né? Então, falando aí das características, vamos combinar isso, né? Que nem precisa a gente também exagerar, né? Na questão de, tudo bem, tem essas características, é mais para uns, mais para outros. E o que a gente está conversando aqui, eu acho que a maioria de nós experimentamos em algum grau, certo? Nas nossas vidas. Eu acho que principalmente, né, o que resume o dilema que eu estou querendo trazer com essa conversa sobre como é a vida nas sociedades contemporâneas é que a gente vive num ritmo, certo? E vive dentro, a sociedade ela está organizada de um jeito que a gente tem que estar sempre escolhendo, certo? Entre atividades satisfatórias, atividades que vão gerar prazer ou plenitude, sentido, significado, certo? Para as nossas vidas. E entre atividades obrigatórias, tá? E novamente, nem sempre foi assim, não precisa ser assim. Então, quais seriam essas atividades obrigatórias atualmente? Né? Para muita gente, seria o trabalho. Né? Muita gente escolhe um trabalho escolheu, né? E está num trabalho há não sei quantos anos, que a pessoa se desespera quando dá segunda-feira e comemora quando dá sexta-feira, né, que é o final de semana, espera esse momento de liberação do trabalho para estar vivendo, né, para estar buscando, né, essas experiências, essas atividades que vão trazer satisfação, que vão trazer plenitude, que vão trazer harmonia com si mesmo, autoconhecimento, né? Novamente, não é que todo mundo que trabalhe, né, todo mundo que trabalha tem um trabalho infernal, tá? Mas a gente observa isso, existem, né, pesquisas científicas onde isso é observado, certo? E quais são essas atividades de satisfação, né? A gente podem ser inúmeras, tá? Na verdade, novamente, não existe uma fórmula de bolo. O que funciona para mim, o que me traz satisfação, não é a mesma coisa que vai trazer satisfação para você, tá? Mas geralmente a gente está falando de hobbies, né? A gente está falando de atividades ludocriativas, né? Jogar um jogo, ler um livro, dançar, cantar, desenhar, pintar, bordar, né? Então, assim, resumindo, tá? A gente falou sobre as sociedades contemporâneas e aí o nosso próximo passo foi perceber que o nosso ritmo de vida nessas sociedades pode também estar marcado por essa oposição, né, entre atividades satisfatórias e atividades
obrigatórias, tá? E é aí onde eu estou querendo chegar, né? Assim, na verdade, a gente tem todo uma reformulação de vida aí por trás, né? Mas é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei sobre a influência dos afetos nos processos criativos de artistas visuais, certo? E nessa pesquisa eu descobri uma coisa importante sobre essa coisa entre a obrigação e a satisfação, certo? No que diz respeito à atividade artística enquanto uma atividade profissional, tá? Porque uma coisa é você trabalhar com arte, pagar as suas contas, né, com arte. Outra coisa é você exercer, né, fazer a atividade artística no seu tempo livre, quando você está liberado do trabalho, tá? E por artista visual aqui, eu não estou falando só de pintor, desenhista, escultor, tá? Por artista visual, eu entendo tanto todos aqueles profissionais que são artistas plásticos de alguma maneira, como também os artistas visuais aplicados, certo? Onde entraria o design, né? Alguns ramos da arquitetura, a fotografia, né? E aí, assim, o que eu pude ver ao entrevistar 55 artistas visuais, certo? Dentre todo esse raio de possibilidades, né, de profissões, que a situação atual dos artistas visuais no Brasil é de desafio, né, e que existem muitas dificuldades a serem superadas. Porém, esses artistas visuais, embora eles tenham relatado uma série de momentos em que eles viviam algum tipo de dificuldade, certo? Mas muitos deles relataram também que eram felizes com aquilo que faziam, que eram satisfeitos, se sentiam satisfeitos com a sua profissão, a sua arte, seu processo criativo. Então, o que os artistas eles têm para nos ensinar, né, sobre a nossa reflexão que a gente vem fazendo? Eles nos ensinam, basicamente, que o tipo de trabalho criativo que o artista exerce, certo? Muitos deles, além de relatar que se sentiam satisfeitos, né, relataram também que se percebiam com autonomia, né, e também demonstraram estar motivados com aquilo que faziam, certo? Também demonstraram, né, se perceber ou na ausência de obrigatoriedade, né, ou realizavam atividades obrigatórias como se tivessem as escolhido. E além disso, também relataram que percebiam seus processos criativos como uma forma de intercâmbio com o mundo, né? Então, o que a gente percebe de diferente no trabalho do artista, que muitas vezes a gente não vê nos outros trabalhos? É essa possibilidade de liberdade,
o artista, mesmo ele tendo por exemplo, criar algo para os outros, tendo um patrão, tendo alguém que ele tem que responder, tendo prazos, mas ele mesmo assim ele experimenta um grau de liberdade, de autonomia, certo? Ele se sente motivado por aquilo que ele faz, certo? Essa percepção da obrigatoriedade que é um pouco diferente, certo? Com relação aos trabalhos convencionais, certo? Isso significa que a arte é o melhor trabalho do mundo? Não. A arte, a criatividade, tá? Não. É trabalhar com criatividade. Como eu estou falando, né? Esses artistas, eles também relataram grandes dificuldades. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, mais de 50% deles relatou que tem ensino superior, certo? E pós-graduação, tá? Principalmente as mulheres no geral, chegam ao nível de pós-graduação mais do que os homens. E mesmo assim, essas pessoas que eu entrevistei, elas tinham em torno de 10 a 15 anos de experiência. E mesmo assim, essas pessoas, mais da metade dos artistas entrevistados, também relataram que tinham que trabalhar, exercer outras funções, né, outras profissões além da arte, para poder estar no final do mês pagando as contas, certo? Então, vida de artista não é fácil, mas existem fatores, certo, que levam a essas pessoas a afirmarem que gostam daquilo que fazem. Essa aqui, para a gente olhar rapidinho, é a nuvem de palavras, certo? Isso aí é gerado a partir de um software. A gente coloca lá os dados coletados e aí esse software gera essa nuvem de palavras que diz respeito aos afetos, certo? Lembra que eu falei que minha pesquisa era sobre o afeto dos artistas visuais nos processos criativos? Então, a gente vê aí, por exemplo, vários afetos, né? O que é um afeto? É um sentimento, é emoção ou um humor, tá? Então, a gente vê aí muito forte, tudo que tá grande aí é porque foi falado muitas vezes, e tudo que tá pequeno é porque foi falado um pouco menos. Então, a gente vê muito forte a alegria, né? E ao mesmo tempo a ansiedade, a euforia, a felicidade, a satisfação, o prazer, a curiosidade. Mas se você olhar, também tem tensão, também tem dúvida, certo? Também tem raiva, também tem angústia, tá? E aí a gente, a partir dessa nuvem de palavras, foi possível fazer algumas inferências, né, sobre o que os artistas sentem, afinal de contas. E a conclusão desse primeiro momento é essa, de que apesar dos desafios da profissão, os artistas visuais que participaram da pesquisa, quando abordados sobre suas emoções, sentimentos e humores, se declararam como felizes e satisfeitos, prevalecendo os afetos positivos sobre os negativos. Certo? Então, o que a gente pode estar aprendendo com os artistas? Que desenvolver o potencial criativo pode trazer grandes benefícios para a vida das pessoas, certo? Eu falei que existe uma diferença entre você trabalhar com arte, esse ser o seu ganha-pão, e você exercer uma atividade artística por hobby ou por qualquer outra razão, mas que esse não seja o seu ganha-pão, tá? Mas, para mim, a lição que ficou foi essa, né? A percepção dos artistas sobre aquilo que eles fazem, sobre a maneira como eles exercem a criatividade deles, certo? Ficou muito claro que isso impacta na qualidade de vida dessas pessoas,
certo? Apesar das dificuldades. E é sobre esses benefícios, a partir de agora, que eu gostaria de estar conversando com você. A gente vai falar agora concretamente sobre os benefícios da experiência criativa, certo? E essa experiência criativa, ela pode ser a partir de qualquer modalidade, tipo, não apenas a partir do desenho, da pintura, do bordado, tá? Mas, sei lá, escultura, qualquer atividade que você, leitura, certo? Que você exerça algum grau de criatividade e tenha uma experiência criativa, tá? Um dos primeiros benefícios a gente já vem falando aqui desde o começo, desde o primeiro slide, que é a satisfação, tá? Existe uma percepção maior de satisfação entre as pessoas que exercem algum tipo de experiência criativa, do que, por exemplo, entre pessoas que exercem qualquer outra atividade. Tá? É característico da experiência criativa a sensação, a percepção de satisfação. Um outro benefício é a autodescoberta. Você percebe mais a si mesmo, você percebe os seus gostos, você diz, por exemplo, no desenho, na pintura, quais cores você gosta, quais formas você gosta, e aí você vai indo a fundo nisso e vai se autodescobrindo. Uma outra característica é a percepção e contato com a sua dimensão interior, né? Que tem tudo a ver com essa questão da autodescoberta que a gente estava conversando. Basicamente, você percebe que você tem uma vida interior de pensamentos, de sensações, de sentimentos, de emoções, de humores. Então, você consegue se perceber melhor nesse aspecto. E porque você consegue se perceber melhor sua dimensão interior, você consegue também processar melhor os seus pensamentos e os seus afetos. O que é processar melhor os seus pensamentos e os seus afetos? Né? Às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas vocês já tiveram a experiência de sentir, por exemplo, raiva, tristeza, e você não perceber que você está com raiva, que você está triste. Né? Você não perceber, por exemplo, que está tendo determinado tipo de pensamento, determinado tipo de sentimento. Né? E aí, existe essa possibilidade de você, a partir de uma experiência criativa, né, porque você percebe melhor a sua dimensão interior, porque você passa a se autoconhecer, né, com mais frequência, você consegue também processar aquilo que você pensa, o que você sente, certo? Coisas que de repente antes passavam desapercebidas. Além disso, a própria atividade, uma atividade artística, por exemplo, em si, ela pode ser uma maneira de extravasar, de colocar para fora, né? Um veículo para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está pensando e que de outra forma você não conseguiria colocar para fora, certo? E isso tudo culmina o quê? Na possibilidade, veja bem que eu estou falando em possibilidade, certo? De uma melhor saúde mental e de uma melhor qualidade de vida. Por que eu estou falando isso? Então, ser artista, trabalhar com criatividade, ter experiência criativa, é tudo de bom? Eu vou sempre ter saúde mental, qualidade de vida? Não. Na verdade, entre esses artistas que eu entrevistei, né, muitos deles tinham depressão, né, relataram que sentiam ansiedade, né, e etc. Não significa que você também vai estar sempre 100% e vai estar isento de qualquer transtorno, possibilidade de transtorno mental, coisa assim, tá? Mas significa que se você está tendo experiências que você sente maior satisfação, que você passa por momentos de autodescoberta, percebe melhor sua dimensão interior, processa, tem a possibilidade de processar seus pensamentos, seus sentimentos, seus afetos, né? Isso pode vir a culminar, né,
numa melhor saúde mental, numa melhor qualidade de vida, tá? Eu gosto de dizer que é uma ferramenta, tá? Você passar por experiências criativas, você despertar o seu potencial criativo, pode ser uma ferramenta para você estar alcançando, certo? Algumas dessas coisas. Agora, o mais interessante é que, assim, uma coisa é você fazer a atividade pela atividade em si. A gente vai já chegar nesse ponto. Outra coisa é você fazer buscando esses objetivos, tá? Tem uma diferençazinha. Continuando, então, a explorar os benefícios, né, de uma experiência criativa, a gente tem o aprender a parar, né, o descanso, o relaxamento. Lá no começo da nossa videoaula, a gente falou que a gente vive num mundo 24/7, um mundo que não sabe parar. E que muitas vezes, quando você para fazer algo, entre muitas aspas, que você não considera útil, que você não considera produtivo, certo? Existe a possibilidade de você se culpar por isso, de você se perguntar, mas por que eu vou fazer isso? Não serve para nada, né? De você ficar buscando o sentido da coisa. Então, a experiência criativa, ela possibilita que a gente aprenda a parar, a descansar, a relaxar, a se dar essa possibilidade, né? A realizar atividades fora da dimensão da obrigatoriedade, que é algo que a gente vem falando desde o início, certo? A gente se perceber numa atividade que a gente escolheu, se perceber com autonomia, com liberdade, né? Realizar uma atividade pela atividade, que era o que eu estava querendo falar. Porque, assim, muitas vezes a gente faz as coisas com fim. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, eu vou nessa festa para me relacionar, me conectar com as pessoas, né? A gente está sempre colocando um fim nas coisas que a gente faz. E você fazer uma coisa pela coisa, simplesmente pelo prazer que você sente, pela satisfação que você sente, é diferente de você estar fazendo uma coisa com um fim. E nada contra, tá? Tá tudo bem, assim, se você faz uma atividade com um fim muito bem definido e tudo mais, ótimo, tá? Mas existem coisas na vida que a gente pode fazer simplesmente por fazer, simplesmente porque faz bem, porque você se sente bem, tá? Simplesmente porque você gosta daquilo. Então a gente aprende, tem essa possibilidade de aprendizado dentro da experiência criativa, né? E uma outra coisa, um outro grande benefício que eu observo dentro da experiência criativa é a sociabilidade, né? É a possibilidade de encontrar outras pessoas com os mesmos interesses, com os mesmos gostos, né? De estar mesmo encontrando pessoas que você pode estar compartilhando aquilo que você gosta, certo? Pessoas para lhe fazer companhia. Às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas essas pessoas não são verdadeiramente companhias, certo? Então, assim, existe essa possibilidade de conexão, né, com as outras pessoas. E, por fim, a ruptura, né? A ruptura aí, ela tá como essa possibilidade de interromper a vida acelerada, de interromper o excesso de trabalho, né, de suspender, né, de nem que seja momentaneamente, mas você ser alguma outra coisa, você fazer alguma outra coisa que não é, por exemplo, algo que você está fazendo pela obrigação. Eu estou colocando muito aí a questão do contraponto do trabalho, né, na esfera obrigatória,
Mas, novamente, que fique bem claro que eu não estou categorizando, assim, falando categoricamente, no sentido de que é claro que você pode ter experiência satisfatória no seu trabalho, gostar do seu trabalho, independente dele ser um trabalho criativo ou não, né? É, mas eu acho que é interessante, porque, assim, independente de você gostar do seu trabalho ou não, de você sentir mais ou menos cobrado, né? É uma atividade que nas sociedades atuais eu acredito que é importante ser repensada, sabe? É, o tanto de horas que a gente trabalha por dia, o tanto de horas que a gente tem para cumprir outras obrigações, né? Por exemplo, é, dormir, tomar banho, se higienizar, cuidar da família, cuidar da casa, atender a compromissos sociais, tudo isso pode estar na esfera da obrigação também. E muitas vezes está, né? Eu tenho uma casa, eu não cuido da casa, a casa vai virar uma bagunça, daqui a pouco a casa deixa de existir. Mas é, a questão do trabalho, né, nas sociedades contemporâneas, nas sociedades atuais, ela está no próprio fundamento da coisa, né? Quando houve a primeira revolução industrial, que a gente reorganizou a sociedade, é, a questão do lucro das fábricas, né? Passou-se a cronometrar o tempo de trabalho, né? O trabalho passou a ser uma moeda de troca, onde você disponibiliza uma parte do seu tempo em troca de um salário, né? Então, assim, não vou entrar a fundo nessa questão, certo? Pode até ser que no futuro, apesar de sair um pouco da minha alçada, né, grave alguma coisa mais sobre essa questão do trabalho. Apesar de ter estudado sobre essa questão no mestrado, mas definitivamente não é a minha especialidade. Mas é como eu estou falando, vale a reflexão, tá? Você parar para pensar na sua vida, tá? Se aquilo que você faz como profissional, se isso é mais uma obrigação ou também há, em algum grau, uma satisfação. E aí a gente vai finalmente aqui para o nosso último slide, certo? Onde a gente tem a questão da autoexpressão como benefício da experiência criativa, certo? Depois de passar por esse processo de ter tido a possibilidade, né, de ir de encontro ao autoconhecimento, né, da dimensão da vida interior, do processamento das emoções, né, a gente vai ter aí como consequência a questão da autoexpressão. É mais ou menos assim, você está percebendo mais sobre si mesmo e percebendo mais sobre o mundo. Coisas, detalhes que você antes não percebia, né? Agora você está percebendo. E por conta disso, é possível que você queira comunicar aquilo que você está percebendo. Às vezes você nem precisa estar assim, estou percebendo coisas novas sobre mim, sobre o mundo, mas você já tem tanta coisa sobre você e sobre o mundo que você quer expressar, que você quer falar e que você não sabe como. E aí uma experiência criativa, ela pode ser um veículo de expressão daquilo que você sente, daquilo que você é, certo? E isso tudo culmina na possibilidade de experiências de valor, né? No enriquecimento da vida. Ou seja, você está percebendo mais a si mesmo, está se expressando mais, né? Está percebendo mais sobre o mundo, sobre as pessoas, está se socializando, né? E isso vai enriquecendo, né? Trazendo algo de valor, né? Gerando tanto mais significados como mais sentidos, né? Significa que você está se entendendo um pouquinho mais consigo mesmo, está se entendendo um pouquinho mais
com o mundo, certo? E para finalizar, nosso último item, né? A experiência criativa, ela pode trazer como benefício uma compreensão simbólica do mundo, tá? Esse último item, ele é um pouco mais filosófico, mas eu acho que é importante ele estar aí. Você compreender a si mesmo e ao mundo, não apenas literalmente, mas também acessando algo de simbólico, certo? Entendendo que, sei lá, uma planta, por exemplo, pode não ser só uma planta, né? Entendendo que um animal, um ser vivo, pode não ser só um animal, né? Vai passando para essa dimensão mais cultural e até mesmo mais espiritual mesmo da vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa videoaula ela tenha ajudado você a refletir sobre os potenciais benefícios, né, que desenvolver, né, a sua criatividade, que realizar uma experiência criativa ou ter uma experiência criativa, certo? Pode trazer para a sua vida, certo? A resposta à nossa pergunta inicial, né, se desenvolver o seu potencial criativo, né, se a criatividade pode melhorar a sua vida, eu acredito que seja sim, certo? Não apenas pelas respostas que a gente está acostumado, né, ser criativo é legal e tal, não sei o quê, mas porque a criatividade, ela verdadeiramente ela faz a gente se voltar para si, né? Se questionar sobre nós mesmos, questionar sobre o mundo, né? Eu considero que essa videoaula ela foi bem reflexiva, desde o começo até o fim, né? Onde a gente refletiu aqui, não foi objetivamente assim, eu vou me tornar mais criativo para eu poder aprender a resolver aqui tal problema, para eu poder trazer tal solução para minha empresa. Não, a gente não conversou sobre isso, né? A gente conversou sobre a dimensão humana mesmo. A nossa reflexão, ela foi sobre o nosso modo de vida atualmente, nas sociedades que a gente vive atualmente, principalmente aqui no Ocidente, tá? Sobre os valores que a gente tem cultivado nessas sociedades, sobre as sensações que a gente tem sentido nessas sociedades, né? Como é que a gente se sente aí nessa esfera da satisfação e da obrigação. E desenvolver o seu potencial criativo fica como uma possibilidade. Eu espero que isso tenha ficado muito claro, né? Que não é assim, então agora todo mundo tem que desenvolver o potencial criativo porque não vai chegar, senão não vai chegar nesses benefícios. Claro que não, né? Mas é uma possibilidade. Se você está buscando autoexpressão, autoconhecimento, se você está buscando satisfação, prazer, se você está buscando entender mais da sua vida interior, dos seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, seus humores, né? E está buscando uma maneira de processar esses sentimentos, esses pensamentos, de extravasar, né? Tudo isso, a experiência criativa, ela pode ser um veículo, tá? Ela pode ser um veículo para você aprender a parar no mundo acelerado, ela pode ser um veículo para você aprender a fazer uma atividade sem um fim utilitarista, que a gente está muito acostumado no nosso ritmo de vida atual a fazer as coisas quando as coisas têm uma utilidade, mas quando a gente não enxerga essa utilidade, a gente fica questionando, a gente fica relutando. E por fim,
né? A experiência criativa, ela é isso, assim. Eu acho que resume muito essa coisa do valor, né? De você, no mundo de experiências empobrecidas, você encontrar um meio de você vivenciar experiências ricas, experiências onde você vê sentido, vê significado. Então, assim, eu agradeço enormemente por esses últimos 50 minutos em que a gente pôde estar conversando sobre esses assuntos, certo? Fico aí disponível para tirar dúvidas, ouvir comentários, né, ouvir sugestões. Se você gostou dessa videoaula, me ajuda muito se você curtir no canal do YouTube, ou se você estiver no Instagram, vendo um trechinho dela. Se você compartilhar com quem você acha que também vai gostar de ouvir essa videoaula, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, no YouTube, eu vou deixar um link, que é o meu Linktree, onde você encontra um menuzinho, basicamente, onde você pode encontrar mais conteúdos meus no meu site, no meu Instagram, no Facebook, nas redes sociais de uma maneira geral, onde você estiver, a gente pode continuar vendo esse e outros conteúdos.